Hello, Julia. Deixa eu gravar aqui minha apresentação para você. Ok. Deixa eu ver se meu áudio tá indo. Testando. Tá. Ok. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Silva de Jesus Santos. É, Esse trabalho foi feito com a orientação da professora Júlia Pereira Santos e se intitula Autoria Docente e Curadoria Digital na Produção do Material Didático para o TOEFL, uma autoetnografia no programa Idiomas Sem Fronteiras. Ok? Bem, para iniciar, eu queria contextualizar a todos o que é o programa Idiomas Sem Fronteiras. O Núcleo de Idiomas Sem Fronteiras da UFES, ele tem objetivo geral a formação de professores para o processo de internacionalização e desenvolvimento de competência linguística. É, Apesar disso, o público participante não é somente de professores, e sim de estudantes, servidores de ensino superior, de instituições de ensino credenciadas ao programa e comunidade estrangeira que vem cursar graduação ou pós-graduação no Brasil e precisa de cursos de português como língua estrangeira. Nós, da equipe interna, professores bolsistas e voluntários, atuamos então como professores nesse intento de ensinar inglês, francês, espanhol, italiano, português como língua estrangeira, com esse objetivo político de internacionalização das universidades. A equipe interna também é composta por coordenadores de área e coordenadores gerais. Dado o contexto do programa, dentro do núcleo ISF, nós temos um certo protocolo a ser seguido, digamos assim. Eu entrei em 2022 e passei por esse caminho de primeiro a gente tem uma formação, uma semana de formação, que todos os novos bolsistas aprendem sobre o programa, discutem temas relevantes quanto à política linguística das universidades e tudo mais. Observamos as aulas, fazemos também pesquisa dentro do programa. Temos a parte de produção e adaptação de material didático, ministração de aulas e demais demandas, como demandas administrativas, de caderneta e tudo mais. A parte que eu vou focar aqui é a produção e adaptação de material didático. Em 2023, quando eu era bolsista do programa, eu peguei uma turma de preparatório para TOEFL e me deparei com o desafio de criar material didático para essa turma de preparatório para TOEFL. O TOEFL é um exame que se atualiza bastante, todos os anos tem alguma novidade, e o que a gente já tinha de material era um pouco datado, e muitas das coisas não respeitavam questões de direitos autorais, por exemplo. Então, aí veio o desafio de criar um material 100% digital, gratuito, online, que respeitasse direitos autorais e que contribuísse para a internacionalização das universidades. A turma que eu iria ofertar, que eu ofertei também, né? é, Seria uma turma de 32 horas, com 16 encontros e com bastante alunos, se não me engano, 25, exatamente, 25 alunos se inscreveram para essa turma. Então, a produção do material, ela foi 100% online, na plataforma Moodle, ok? E dado esse desafio, dado essa demanda da criação de material didático, eu precisei recorrer a algumas concepções teóricas de material didático a priori. O material didático para o núcleo SF
ele tem seu arcabouço teórico que respalda o que a gente pensa, o que a gente imagina como um material que respeite as nossas concepções de política de língua. Então a gente parte desde Tomlinson, que diz que o material didático é qualquer material que possa ser utilizado para aprendizagem. Então o material didático ele não necessariamente está num livro didático, ele não necessariamente está em um PDF ali engessado. O material didático, ele pode ser um artigo da internet, ele pode ser um vídeo no YouTube, no TikTok, no Instagram, ele pode ser um podcast que a gente encontra, e claro, adaptado da maneira correta, que a gente vai ver daqui a pouco, ele pode ser utilizado para aprendizagem. É, Little John traz também que artefatos histórico-culturais podem ser trazidos como materiais didáticos. São artefatos que estão também facilmente encontrados na internet. Mendes traz a concepção de material para ser e viver juntos, então uma concepção de material mais sócio-interacionista, materiais para que todos possam aprender juntos. E Ferreira, que traz então essa roupagem do material didático digital. Desde a pandemia, a gente tem tido essa realidade mais presente para a gente, e que o material didático ele é feito nativamente digital para ser aplicado de forma digital, e Ferreira traz as contribuições nesse sentido. Bem, uma vez tidas essas concepções, a gente parte então de um framework elaborado por Oliveira Lima e Reis, com inspiração em Lefa, que dita que, primeiramente, quando encontra um material que a gente vê que pode ser utilizado como material didático, eu encontrei um artigo aqui que, para mim, poxa, isso aqui eu consigo dar uma aplicação legal na minha turma. Eu tenho que fazer essa organização lógica desse material, organizar atividades em cima desse material. Então, ok, a partir disso eu posso criar uma série de questões quanto ao uso de pronomes pessoais, ou quanto ao uso de adjetivos. Um exemplo do inglês mais técnico do TOEFL. Eu também, no ponto 3 já posso partir para um desenvolvimento de atividades. Dessas atividades a gente desenvolve pensando em trabalhar juntos de uma forma cooperativa, em duplas, trios, e desenvolvimento das habilidades. E aí a gente parte para o TOEFL, que é um exame de proficiência. A gente vai para os seus documentos, seus editais, e a gente estuda ali quais habilidades o TOEFL vai exigir do candidato e como a gente pode extrair desses materiais didáticos essas habilidades. É, Bem, a partir disso, conseguimos fazer um curso inteiro de 32 horas utilizando esses materiais didáticos digitais. A minha avaliação, não só a minha, mas do, do programa em si, é que a gente avalia positivamente o impacto do processo, tanto para a formação dos sujeitos envolvidos, quanto para o aumento do engajamento e motivação da sala. Então, é algo que impacta positivamente não só a nós, mas aos alunos. E consideramos que a atividade amplia e diversifica as possibilidades no processo formativo do professor de língua estrangeira, propiciando a criação e desenvolvimento de suas habilidades didáticas. Então, o professor que passa por esse processo de criação de material didático dentro do Idioma Sem Fronteiras é um professor é um professor que está apto a adaptar materiais didáticos para diferentes contextos, seja em escola pública, seja em contextos de inglês para propósitos específicos, idiomas no geral para propósitos específicos, como foi o caso. E essas são algumas referências. Muito obrigado.